Publish News Entrevista, com apoio de Coisa de Livreiro, traz hoje um livreiro, um editor, que ele é o autêntico homem do livro. José Xavier Cortez. O Xavier é nome ou sobrenome? É sobrenome. O nome é José. Sempre gostou de ser José? Sempre gostei. O senhor é religioso? Tenho religião. Tenho religião, acredito em Deus. Mas é um homem de fé, então, Sou não de religião, fé. vamos dizer. Eu acho que todos nós, quem é que não tem fé? Quem não tem fé, eu tenho a impressão que vaga. A gente precisa de fé, porque quando você vai fazer alguma coisa, você tem que acreditar naquilo que você vai fazer. E a fé, eu acho que é um caminho importante. Com o livro, o senhor tem fé no livro ou é um negócio? São as duas coisas. Na minha juventude, como eu nasci e que me criei no sertão do Rio Grande do Norte, eu tenho uma frase que, depois de muito tempo, ficou da seguinte forma: naquele tempo, eu cultivava a terra que produzia alimentos que nutriam o nosso corpo. Hoje, eu produzo livros que cultivam a nossa mente, a nossa alma e nos faz viver melhor. É isso. Então, eu acreditava na agricultura de subsistência, onde eu trabalhei tantos anos produzindo alimentos. Nós não podemos viver sem o alimento para nutrir o nosso corpo. Como hoje, eu produzo livros que são importantes para o nosso crescimento, para o nosso crescimento e para nutrir a nossa alma, para elevar, enfim, para viver melhor, para ser mais feliz. Então, o livro, para mim, é o alimento da alma, digamos assim. Eu tenho uma pergunta meio besta de fazer, mas eu não vou ter vergonha e vou fazer. Não. Alguém lhe dá livro de Natal de presente? Ou de aniversário? Alguém presenteia o livreiro com o livro? Rapaz, não é costume, não é costume. Mas todos nós falamos de livro de presente, tá certo? Como nós estamos no meio, eu acho que é porque, o livro é uma coisa tão comum para nós que estamos no segmento editorial livreiro, que eu acho que passa até despercebido. Mas é importante, sim. Eu gostaria de dar presente para meus colegas de um livro que eu acreditava. Que eu acredito, aliás. De todos os livros que o senhor publicou, claro que essa pergunta hoje de repente tem uma resposta e amanhã teria outra, ontem foi outra, mas hoje, de todos os livros, 2, 3, o que lhe vem à memória agora, que o senhor teve realmente muita gana para publicar, muito orgulho de pôr na rua? Então é o seguinte, eu tenho o primeiro livro que eu publiquei, eu vou dizer, o título é Metodologia do Trabalho Científico. O autor se chama Antônio Joaquim Severino. Foi o primeiro livro, digamos, e é um dos livros mais importantes. Importante porque ele foi lido, ou está sendo lido, continua sendo lido, aliás, até hoje. É um livro que já vendemos mais de 1 milhão de exemplares, e é um livro, esse livro de metodologia foi o nosso primeiro livro, e é um livro que marcou a nossa editora, marca ainda, tá certo? Depois vieram outros tão importantes quanto, mas o Metodologia do Trabalho Científico é o livro que marcou o nome da Cortez Editora. O dia de fundação da Cortez qual foi? 18 de janeiro de
É porque eu já vim de uma sociedade anterior. Certo. Mas eu considero, nós estamos fazendo agora no dia 18 de janeiro, 40 anos. Então, a data é 18 de janeiro, 40 anos. Isso. O mundo mudou demais em 40 anos ou é só uma impressão que a gente tem porque está dentro desse trem? Imagina, rapaz, o mundo, pelo que eu percebo, o mundo muda diariamente e às vezes em horas e em minutos. Então mudou muito, não é? E de alguma forma, para a gente sobreviver, nós temos que acompanhar essas mudanças. Na medida do possível eu acompanho, mas mudou muito e deve mudar muito mais ainda. Seu Cortez, se eu lhe digo agora, se lhe peço, estivesse não gravando, vou fingir que não estamos gravando, estamos num café lá em Perdizes, Sim. Tomando um café ali na Monte Alegre. Sim. E eu lhe peço um conselho, falo assim, Seu Cortez, eu quero abrir uma livraria. O que o senhor diria para mim? Rapaz, o que quer dizer? Eu acho que abrir uma livraria é mais do que um conselho, é uma bênção. Por quê? Porque você vai trabalhar com um produto, que é o livro, e você sabe que as pessoas que leem, que se apropriam daquele conhecimento, o significado que vai ter. É muito diferente se você dissesse para mim, é natural, olha, eu vou abrir um boteco e vender cachaça. A gente sabe que muita gente gosta de beber, mas no meu caso, por exemplo, entre vender um gole de cachaça para alguém, ou uma garrafa, ou 1 litro, ou seja lá o que for, e vender um livro, o que você acha que vai causar mais benefício à pessoa? É uma pergunta, tá certo? Claro que é o livro, não é? Por isso que a leitura tem uma importância na vida de todos nós. E o senhor incentiva mesmo com a crise, né? Mesmo com a dificuldade de se manter uma livraria hoje em dia, com um aluguel tão alto, na rua, enfim. Nós estamos tendo alguns problemas, não é? Estamos tendo alguns problemas. Eu e minhas filhas, que são minhas herdeiras, são minhas sócias hoje, Mara e Miriam, mas estamos tentando superar. E vamos superar, tá certo? Mas você sabe, quando se trata de cultura, de educação, enfim, essa área está sendo muito penalizada pelos acontecimentos, digamos, políticos que vêm acontecendo no nosso país. Ou suprapolíticos, né? Ou subpolíticos. O sub também Eu pergunto, e nisso a gente está falando do Cortez livreiro sem considerar o Cortez editor e, na verdade, não dá para separar um do outro, né? Ou dá? Ou é um... Não, veja, eu comecei como livreiro. E depois me tornei editor, inclusive por conta mesmo, que eu sempre fui uma pessoa muito ligada à PUC de São Paulo, como você sabe. Aliás, estudei lá, estudo hoje. É mesmo? Hoje, com essa idade que eu estou fazendo o curso Universidade Aberta à Maturidade. Que bacana. É maravilhoso, sensacional. Então eu estudei na década de 60, eu fui expulso da Marinha em 64 e em 66 eu entrei no curso de Economia. E a partir daí a minha vida mudou completamente. E foi em função de eu ter começado a estudar na PUC que me envolvi com livros, inicialmente trazendo os colegas de classe e depois abri um balcão num corredor lá da PUC e assim eu fui me desenvolvendo. Quando é que o senhor se estabeleceu ali na frente da PUC, na esquina
Na realidade, rapidamente, mas em 68, né, eu abri a Cortês de Moraes com um colega de classe. Essa sociedade durou até 1979. 79. Tá certo? Depois nós separamos e eu fui continuar, abri a Cortês, como está até hoje, sozinho. Então, foi a partir daí, mas já na Cortês de Moraes, digamos assim, eu me tornei livreiro, digamos, né, na Cortês de Moraes, tá certo? E depois me tornei editor em função mesmo inclusive, nós vivíamos na década de 60, você sabe, 70 e 80, a questão da ditadura que nós vivemos no Brasil, que foi um regime que teve consequências, principalmente para de educação, de cultura, consequências desastrosas. E naquele tempo existia censura, né? E foi em virtude dessa censura, por exemplo, que na PUC começaram os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, na área de literatura, serviço social, educação, né? E como os professores se ressentiam da bibliografia, porque alguns livros eram censurados, quer dizer, isso obrigou, de certa forma, os professores, digamos assim, produzirem essa literatura. De forma que nós publicamos inicialmente, quando nós começamos a ter várias teses de mestrado ou doutorado, justamente para suprir esse mercado que tinha esse problema como é que eu falei, da censura, não é? Tá certo? E foi por aí mais ou menos que eu comecei como editor. O senhor viu uma necessidade quase que local ali? Na realidade eu fui motivado por muitos professores, não é? Porque você sabe que a PUC, naquela época, na década de 60, 70, 80, enfim, era uma universidade, digamos que tinha politicamente era uma universidade enganjada, tá certo? E muitos professores, como Florestan Fernandes, Paulo Freire, Ottaviani e muitos outros, né? A época de Dom Paulo quer dizer, teve toda essa questão política que foi muito importante. E eu vivi esse tempo. Então, por isso, e foi por aí que esses professores começaram a substituir essa bibliografia importada por outros textos nacionais. Eu lembro de um livro que nós publicamos, quer dizer, um livro de um argentino chamado, esqueci o nome, mas o título do livro eu lembro, Serviço Social Pueblo, Natálio Kirchnerman. Era um livro indicado. Olha, o título trouxe o autor. Pois é. Né? Então, um professor amigo, que fazia pós-graduação, era inclusive de Belém do Pará, sugeriu para traduzir aquele livro. Não é? E na hora que nós traduzimos o livro, não é? Era digamos assim, eu estava iniciando no ramo editorial, etc. Não é? Saiu na Folha de São Paulo a notícia de que este livro estava proibida a importação dele. Você imagina, né? Começando, né? Puxa vida, já tinha um gasto de dinheiro na tradução e toda a preparação e etc, né? O que vamos fazer? Aí nós pensamos, chegamos à conclusão que deveríamos colocar um título diferente, quer dizer, Serviço Social do Povo, já mais ou menos assim, né?
Aí então nós colocamos o título de 7 estudos que era sobre serviço social. Por exemplo, não é? Esse livro existe hoje, deve ter nas bibliotecas, não é? Naturalmente, mas e com 7 estudos, quer dizer, os professores foram falando entre eles, não é? Rapidamente a edição se esgotou pelo Brasil afora e ficou durante muito tempo 7 estudos que realmente o conteúdo do livro tratava desses 7 estudos, tá certo? E ficou esse título. E pronto, aí nós vendemos. Foi muito bom, né? Foi interessante. Quer dizer, então tem muitas histórias interessantes, tá certo? Como livreiro, como editor. Pois é, me interessa muito esse começo seu como editor, porque a livraria tem suas questões muito próprias, mas aí a edição tem outras questões muito próprias, né? Da produção editorial mesmo, né? Sim. A edição, a revisão, escolher gráfica e acompanhar e ver se não tem problema e distribuir, de certa forma o senhor já resolveu ali na própria livraria, mas como é que foi? O que o senhor lembra desse comecinho, assim, de ter contato com essas questões da edição do livro? Pois é, rapaz, como eu diria para você, eu comecei quase que artesanalmente, mas eu tinha muita ajuda. Quer dizer, os professores... Outros editores ajudaram o senhor? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu tenho vários amigos, editores, que me ajudaram como livreiro e me ajudaram também como editor, não é? Mas como livreiro, principalmente, porque eu não tinha recursos. Que recursos eu tinha para produzir um livro, para editar um livro? Não tinha. Então, na realidade, eu tirava da livraria para bancar a edição do livro. Mas os livros que eu editava, digamos assim, eu tinha quase que uma venda garantida, um mínimo. Tá certo? No fim, como eu tinha o domínio sobre a universidade naquele momento, né, com os alunos, com os professores, era muito conhecido, porque eu também tinha essa questão de importar alguns livros. Sim. Que a censura não pegou. Digamos, eu tinha uma pessoa que importava livro da Rússia, por exemplo, não é? E eu comprava. Tinha umas obras de Karl Marx, hein? Esse povo aí que não é? E eu consegui algumas coleções dessas, não é? Que para alguns professores. Então isso ninguém sabia. Então eu criei, como livreiro, rapidamente eu me tornei, digamos, uma pessoa confiável. E com uma certa fama, tá certo? Isso foi muito importante para mim. Isso me ajudou muito, tá certo? E ajuda até hoje, tá certo? Quer dizer, são tantas nuances, rapaz, que é muito gostoso fazer o que eu faço. Tá certo? Então, você falou da livraria. Então, abre uma livraria. O bairro de Perdizes, em São Paulo, é altamente literário, né? Só se a gente falar, tem a sua presença lá, da sua livraria, da sua editora, e o senhor tinha vizinhos muito ilustres, Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Eles frequentavam a Cortez? Frequentavam, eu tive o livro do Décio Pignatari, publiquei livro do Décio Pignatari, do Augusto de Campos, tá certo? Eles estiveram na livraria fazendo noite de autógrafo, essas coisas. Eram pessoas do meu relacionamento. Essa São Paulo literária desse tempo se mantém? São Paulo ainda é uma cidade literária? Olha, eu acredito que sim. Talvez em outros termos. Porque daquele tempo, digamos assim, eu cheguei aqui e você teve dificuldade de abrir o portão para mim, por exemplo. Tem muito mais ferro entre as pessoas. Então é o seguinte, naquele tempo era tinha mais liberdade. Não é? As pessoas podiam se locomover com mais facilidade pela cidade, não é? Então, isso é isso que facilitou. Agora, eu não, depois que eu me tornei editor, digamos assim, eu deixei de acompanhar
um pouco essa questão das livrarias, tá certo? Mas eu acho que continua sendo muito saudável ainda, e porque há muita gente lutando, universidade, igrejas, enfim, lutando pela questão da libertação, da liberdade, do desenvolvimento. Isso só acontece com a cultura, com a leitura, não tem outro jeito. E por aí. O senhor tem a experiência dura do período ditatorial brasileiro, mais recente. O senhor sente cheiro de totalitarismo no ar hoje? Sinto. Não é uma ameaça só de boca para fora? Veja bem, eu não sou nenhum analista político. Mas o senhor tem a vivência, né? Mas como eu sou um leitor, eu leio cotidianamente. Tá certo? E um leitor do mundo, por conta disso. Pois é, um leitor do mundo. Eu tive Paulo Freire, foi nosso autor. Tá certo? Então, eu convivi com essas pessoas. E tem muita gente aí boa que continua com esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho e acreditando no que foi feito e como está hoje. Então, eu acredito que nisso que você falou, não viveu uma situação precária. Eu não saberia dizer, analisar profundamente o que é que se passa. Mas eu sinto que politicamente nós não estamos bem. Sinto isso, tá certo? Em 64, quando eu fui expulso da Marinha, por questões políticas, também em função do golpe militar, eu não sabia muito o que eu estava fazendo. Eu não sabia muito, digamos assim, não tinha essa consciência que eu tenho hoje do que se passa. Tá certo? Não tinha. Mas hoje, mais ou menos, eu tenho, porque eu leio diariamente, leio jornal, enfim. Minha vida é só ler. Tá certo? Eu sou uma pessoa que vive da leitura hoje. Isso me traz uma satisfação, saúde. A leitura, você sabe que injeta saúde na gente. Tá certo? Eu sou um homem saudável. Por isso que eu estou estudando na PUC. Fazendo curso de Universidade Aberta. A maturidade, com mais, acho que tem uns 300, 400 colegas desse curso, não é? E eu acho que faz muito bem. Uma pessoa da minha idade, eu posso falar a idade? Pode, por favor. Tá, 83 anos. Para poucos. Jovem, alguém me contou isso, jovem qualquer um é. Pois é, mas eu me sinto muito feliz, sem dúvida nenhuma, e esse curso eu comecei, faz 5 anos que eu comecei. E inclusive sugeri uma matéria para agora para o 2º semestre, e por aí vai. Estou sempre preocupado com as questões políticas, com essa desigualdade, tudo isso que existe, todos esses males, digamos, que acompanham o nosso povo, nossos semelhantes, me preocupa, porque os livros que eu publico, eles fazem referência a essas questões. Como diminuir, como agregar valor ou valores às coisas para que o Brasil seja melhor. E por aí vai. É mais ou menos isso. Se eu não estiver fazendo a conta errada, o senhor é de 37? 36, cara. 36. Eu fiz 83 anos. O ano passado, vou fazer 84. 84, então. O senhor é contemporâneo de Inácio de Loyola Brandão. Sim. Isso é de outra coisa, eu tenho idade do Papa. A idade do Papa, isso é chique. Eu queria voltar qual é o nome da sua cidade no Rio Grande do Norte? A minha cidade se chama Currais Novos. Currais Novos. É no sertão do Rio Grande do Norte, 160 quilômetros de Natal. Tá. Foi na década de 50 o grande produtor
exportador de um mineral chamado tungstênio ou xelita. Tá certo? E cavaram a cidade toda ou deixaram alguma coisa? Não, quer dizer, essa é a questão. É uma cidade que deve ter em torno de 40 mil habitantes, mas que não progrediu quase, muito pouco. Tiraram todo aquele minério, o que aconteceu? Algumas pessoas enricaram e essa riqueza foi para onde? Não está aplicado na cidade. É essa questão de você exportar tudo que você produz, algumas pessoas que dominam, que concentram a renda e não distribuir. Quer dizer, as pessoas compreendem o que significa essa concentração, dizendo que nós vivemos no Brasil. Nós estamos sabendo que está toda a mídia, está dando isso, 1%, concentra 50% da... Enfim, essas coisas que a gente vê tem que prestar atenção, porque é por aí que a gente se desenvolve, que a gente vive melhor, que o nosso semelhante pode progredir, né? Sem isso não tem como, né? O José Miguel Wisnik publicou há pouco tempo um ensaio que trata, na obra do Drummond, da bronca do Drummond com a exploração da Vale do Rio Doce em Itabira, o que veio a ser Vale do Rio Doce, tal, como nós conhecemos desastrosamente hoje. E ela cavou um morro inteiro, cavou-se um morro inteiro de Itabira para virar ferro, sei lá onde, nas nossas geladeiras uma parte e muitas nas geladeiras no exterior, né? E então ficou uma cicatriz na cidade, né? Acabou-se um morro inteiro que estava na vista das pessoas. Em Currais Novos, quando se olha a cidade, se vê o tungstênio que foi cavado de lá? Se vê, porque tem túneis. Tem túneis, não sei se 5 quilômetros, eu não sei qual é. Eu já entrei lá, depois que eu vim embora, né? Tá. Porque minha família, algumas pessoas da minha família trabalharam, foram garimpeiros, né? Eu também fui garimpeiro. Quando eu estive lá, quando eu era rapazinho, também fui garimpeiro de ouro. Mas estavam esses túneis, quer dizer, foi exportado, eu não sei se para o Japão, para a China, enfim. O certo é o seguinte, aqui tinha uma família ou famílias que eram donos daquela mina, que deve ter vendido, arrendado para um estrangeiro, e aí tirou tudo e... Quer dizer, 2 ou 3 mil pessoas que foram garimpeiros, ganhavam seu salário mínimo 2 por mês, tirou tudo que tinha, foram embora e aquelas pessoas ficaram e acabou. E daí? Fica a agricultura de subsistência, que agora está chovendo muito, mas normalmente lá está muito sujeita a secas, passei várias delas, e é assim, quer dizer, precisa haver uma remodelação, se pensar de uma forma diferente essa questão das nossas riquezas, né, de tirarem da terra e não deixar o homem que está na terra para tirar proveito daquilo que produziu. É isso, né? Então, como você falou com o Carlos Drummond, não foi? Que falou de Itabira. Itabira, cavaram o morro. Pois é. Assim. O que o senhor plantava? Lá no sítio do meu pai, chama Santa Rita, aliás, se chama ainda a casa ainda está lá. Espero em julho passar o Senhor por lá, com minha família. Plantava algodão, era muito bom de algodão. Plantava milho, feijão, batata, essas coisas. Era isso aí, tá certo? E depois, no nosso sítio lá, tinha ouro de aluvião, que se chama, um rio, um riacho. Mas é riacho... Pega com peneira? Não, é riacho intermitente, quer dizer, ele seca. Aí você cava, e lá com 2, 3 metros, tem lá fica
eu não sei como é que chama, no subsolo lá tem um material que ali tem ouro. Então eu fiquei, quer dizer, na época da seca, nós íamos trabalhar no ouro, tá certo? Tirava 10 gramas, 15 gramas, enfim, tirava uma mixaria que dava para fazer a feira. Era assim. Quer dizer, e muita gente ainda vive desse jeito. Rapaz. Quer dizer, isso precisa mudar. Mas o senhor tinha um sentimento de que era uma vida muito dura enquanto vivia ali ou não? Sim, veja bem. Porque tem dois lados ali, imagino que o senhor deve ter algumas lembranças também de boas ali da vida no campo. É claro. Eu acho que o nordestino tem essa coisa de gostar da sua terra, né? Eu saí de lá, mas, digamos assim, o sertão não saiu de mim. E, portanto, é que eu volto constantemente às minhas filhas. A minha família toda foi criada constantemente indo lá onde eu nasci. Então é o seguinte, na realidade nós éramos 10 irmãos, hoje somos 9, faleceu. E aquela vida, na verdade eu sou o mais velho também, e aquela vida de sacrifício, né? Quando eu cheguei à idade de 15, 16, 17 anos, né? Trabalhar de sol a sol, era uma vida muito sacrificada. Muito sacrificada. Por isso que eu sei o que é a dureza. Eu já fui muito pobre. Eu sei, quer dizer, não sou rico, mas tenho uma condição mais ou menos estável e vivo bem, tá certo? Mas não foi assim a minha vida não, tá certo? Então eu imaginei que eu poderia mudar de vida. Quer dizer, fiz um curso lá em Currais Novos, que o sítio do meu pai era 25 quilômetros para a cidade de Currais Novos, e quando eu estava com uns 14 anos, vou colocar eu estudar no grupo escolar, fiz o primário naquele tempo, não é? E já estava meio sabido, digamos assim, para aquela redondeza ali, eu era um sujeito sabido, sabia fazer as 4 operações e assim foi diante, não é? Então fui para Natal, com intenção de ir para a aeronáutica. Não deu certo, por causa da minha altura, né? Até isso. Terminei indo para a Marinha, tá certo? Na Marinha eu fiquei 9 anos, quase 10 anos, tá certo? E tive esse problema político, né? Quer dizer, se não tivesse tido esse problema, certamente eu tinha ficado até me aposentar, tá certo? Mas tive, e acho que foi, quer dizer, apesar da Marinha ter sido muito importante, não é? Me acolheu quando eu vim, também teve uma importância na saída, na entrada e na saída, porque foi muito importante que ela também me expulsou, porque só assim eu me desenvolvi e terminei sendo o que eu sou hoje. Para nós foi muito bom, não sei sem dúvida nenhuma, não é? Tá certo? Então digamos assim, uma evolução muito boa, é uma coisa muito, muito especial, muito bom. Foi tudo muito bom, tá certo? O senhor andou pelo mundo de navio ou não? Andei, rapaz, andei. Eu servi. Vou ter que contar rapidamente. Por favor. Eu servi quando eu fiquei no Recife durante 10 meses na Escola de Aprendizes Marinheiros, depois vim para o Rio de Janeiro e fui servir num navio chamado Marcílio Dias. Fiz algumas viagens e depois fui em vários navios, terminei quando em 64 teve esse problema, um cruzador chamado, um dos maiores navios da Armada naquele tempo, chamava Cruzador Barroso. Não existe mais, né? Foi vendido ferro velho. E também era um navio que o Brasil tinha comprado da guerra dos Estados Unidos. A gente sabe que há esses negócios por aí, não é? Esse navio, só para você ter ideia, é difícil contar uma coisa dessa.
Mas esse navio, em 1967, ele vindo numa viagem da Bahia para o Rio de Janeiro, eu já tinha saído, né? Eu saí em 64. Ele teve uma pane em alto mar, uma pane. Isso eu recordei há uns 3, 4 anos que eu vi em jornais. Eu já sabia, mas não. Hoje eu tenho um documento. Explodiu, porque eu era maquinista, eu trabalhava na praça de máquinas. Como é que um navio funciona? Funciona através de motores, máquinas, tem uma opção de coisa, né? E eu trabalhava na praça de máquinas que recebia vapor superaquecido das caldeiras que vinha para a turbina. A turbina é que fazia com que tinha um eixo e tinha hélice. Era, digamos assim, no meu departamento, tá certo? Na praça de máquinas, que funcionava o navio. Então eu era cabo naquele tempo, especialista em máquinas, e em 67, numa viagem que vinha da Bahia para o Rio de Janeiro, estourou uma rede de vapor superaquecido, matou todos os meus colegas que estavam lá. Você conhecia o pessoal que tinha ficado? Sim, claro. Então é o seguinte, porque aquele vapor que vem superaquecido, quem é engenheiro sabe o que significa isso, é 2000 graus. Quer dizer, quando você respira, que simplesmente você se corta. E eu tinha uns colegas, eu lembro de um muito, que era meu amigo, paraibano. Todos que estavam lá morreram na hora. Que você respirou, morreu. Então imagine, rapaz, que coisa. Quer dizer, tudo isso aconteceu. Eu não sou um homem feliz, não. Poderia ter ficado e não estar aqui hoje contando essa história junto com você, né, não? Quando o senhor soube, foi essa a primeira coisa. Caramba, era para eu estar ali. Pois é, surpresas desagradáveis, né? Porque a gente tem surpresa agradável, muitas, mas essa foi muito desagradável. Então, dizer para você que a minha vida é assim, tem sido assim. Quando o senhor estava ainda lá no Rio Grande do Norte, o senhor ouvia falar das ligas camponesas, do Francisco Julião e tal? Rapaz, não. Não, rapaz, eu veja bem. Ficou mais ali em Pernambuco? Não, rapaz, quer dizer, na minha casa não tinha livro, meu pai não era leitor, nem minha mãe, nem ninguém. Eram praticamente todos analfabetos. Mas o movimento assim, de sindicalização, buscar direitos, não chegou nada? Não tinha lá, porque a minha região era muito isolada. Não, eu pergunto isso, Sr. Cortez, porque frequentemente quando há lembranças sobre a década de 50 no Brasil, aí fala da Copa do Mundo, fala da Bossa Nova e tal, e aquela agitação, mas o Brasil não era o Rio de Janeiro, né? O Brasil é muito grande. Então é um Brasil que algumas dessas coisas não estavam, né? Mesmo as ligas camponesas ali no Nordeste e tal, mas não era em todo o Nordeste que estava. Não era, principalmente em João Pessoa. Olha, veio o seguinte, eu fui tomar consciência política já muito tarde. Tá certo? Mas há tempo de ser expulso da Marinha. Pois é, mas aí eu e mais 2.000, muitas outras pessoas, né? Era uma associação que nós tínhamos, não é? Mas eu fui tomar consciência política justamente após sair da Marinha. Ah, é? Porque antes eu não tinha muita, tá certo? Quando eu fui para a Marinha, eu comecei, mesmo embarcado eu estudei, tá certo? Então quando eu saí de casa, eu acho que a maioria das pessoas que saem, quer dizer, quando eu vejo essas pessoas, como é que chama, meu Deus, imigrando em país para... Quer dizer, tudo isso me faz lembrar o que é você viver num lugar inóspito, que não oferece condições de sobrevivência.
É isso que acontece Os no refugiados, mundo hoje. né? No mundo. É terrível. É terrível. Eu não tive, eu não fui, não cheguei a esse ponto, vai. Tá certo? Mas a situação que eu vivi me levou a procurar outras saídas. E eu encontrei. Foi essa. Veja, só eu dos meus irmãos. Só eu. Dos 10, só eu. Tá certo? Então, veja, então eu tinha essa preocupação, mas a minha preocupação maior, digamos assim, era ajudar meus pais. Na realidade, eu acho que todo imigrante, ou imigrante que seja no Brasil ou fora, ele sai com esse pensamento de ajudar a sua família, né? Esse também era o meu pensamento. O senhor trouxe uma recordação interessante desse tempo na Marinha, né? Eu sempre fui muito ajudado. Continuo sendo. Eu não sei porque cargas d'água, mas quando eu cheguei em São Paulo, eu falei para você que eu fiz o curso de datilógrafo. Pode mostrar o diploma. É o nosso presente no Museu de Tudo. Uma riqueza, aliás. Olha lá. Quando eu estava para sair da Marinha, que eu fui responder o IPM ou o processo, eu sabia que eu ia ser expulso, eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu vinha de uma situação de trabalhar na roça. Na Marinha eu fui maquinista de navio. Tá certo? E não tinha navio para eu trabalhar. Onde é que eu ia achar um navio que fosse igual ao da Marinha? Não existia. Isso era impossível. Então é o seguinte, o que é que eu vou fazer, meu Deus, sem profissão? Então, eu recorri a fazer esse curso, que está aí fazer esse curso de datilógrafo. E eu fiz esse curso na expectativa de que eu pudesse arrumar um emprego no escritório como datilógrafo, porque era uma profissão, tá certo? Eu fiz o curso bem feito, batia com todos os dedos, enfim, eu me tornei, não vou dizer um exímio, não vou dizer um exímio datilógrafo, mas eu batia bem a máquina, tá certo? Então eu tinha essa expectativa. Fui embora no Rio, me mandaram embora no Rio no dia 17 de dezembro, em janeiro eu estava em São Paulo. E aqui procurei alguns empregos, não consegui como datilógrafo, apesar de ter o diploma, e terminei também trabalhando num estacionamento, como lavador de carros, e depois me tornei manobrista, e nesse meio tempo de manobrista eu entrei na PUC. A partir daí a minha trajetória mudou completamente. Tá certo? Bom, então, esse quadro que você tem aí, eu tenho como recordação, porque está escrito aí no dia 31 de agosto, esse diploma que eu recebi aí. Sim, eu estou mostrando a... 31 de agosto de 1964, eu recebi esse diploma dessa escola, acho que é Alvorada, né? Alvorada. Tá certo? E olha que curioso, que ficava na Avenida dos Democráticos. Em Bom Sucesso. É verdade. É verdade. Pois é. Então, esse aí eu trouxe para deixar para você como uma recordação. Como eu achava que eu era um profissional de datilografia, tá certo? Porque na Marinha tinha escrevente, tinha a profissão de escrevente. Talvez escrever de máquina, né? Tá certo? Eu achava que também ia me dar bem. Bom, então você pediu para falar aqui. Também dos livros. Aqui nós temos, eu vou mostrar aqui, nós temos este livro, Cortês, A Saga de um Sonhador. Esse livro tem uma pequena história, rapidamente. Tem uma professora que mora no Recife hoje, que era da Unicamp, chamada Tereza Salles, que ganhou uma bolsa, não sei, qualquer coisa do CNPq,
para fazer uma pesquisa sobre um nordestino que deu certo em São Paulo. Isso nos anos 2005, 2006, tá certo? E ela veio me procurar, querendo fazer uma entrevista comigo para apresentar esse trabalho ao CNPq, se eu não me engano, tá certo? E fez a entrevista comigo, de umas 15, 20 páginas, e entregou lá para o trabalho dela, ela ficou incumbida. Bom, depois de um certo tempo, uns 2, 3 anos, ela apareceu na Cortez, dizendo o seguinte: olha, Cortez, eu gostei muito daquele trabalho que eu fiz, eu gostaria de fazer a sua biografia. Eu estou me aposentando, etc. Tal. O que é que você acha? Professora, a senhora sabe. Enfim, aí ela disse: vou fazer a biografia. E começou a escrever este livro. E lá pelas tantas, ela viu que tinha tanto material que ela não conseguia. Aí ela falou o seguinte: Cortez, eu não consigo dar conta de tanta coisa que você tem na sua vida, na sua trajetória. Eu vou convidar outra pessoa para escrever comigo. E ela convidou essa jornalista que mora aqui em São Paulo. Minha colega jornalista formada na mesma faculdade que eu. Em Santos? É. Em Santos, pois é. E também é minha autora, tá? Ela é ótima. E ela nasceu lá no sertão do Rio Grande do Norte. É. Lá em um lugar que chama Santa Cruz, tá? É mesmo? Pertinho de Currais, não. Perfeito. Então é o seguinte, para encurtar a história, ela apareceu essa jornalista, que a gente já conhecia, etc e tal. As duas se conheceram e ficou decidido o seguinte, que a Teresa Salles ia fazer uma parte da biografia desde o meu nascimento até eu ser expulso da Marinha em 64, e a Goimar faria de 65, quando eu cheguei em São Paulo, até 2009 ou 2008, não lembro. A Goimar está escrevendo até agora. Ela é maravilhosa. Ela está escrevendo neste momento. Aí o seu Cortez foi dar uma entrevista no Publish News. Pois é. Então, quer dizer, é o seguinte, as duas se juntaram e saiu este livro, Cortez, a Saga de um Sonhador. Em seguida, apareceu uma autora nossa também, chamada Silmara Rascaia Casadei, que hoje é diretora, coordenadora de um grande colégio em São Paulo. E tem muitos livros infantis, etc. E ela chegou para mim um dia e disse: Cortez, eu gostaria de fazer um livro para criança sobre você. Bom, conclusão foi deste livro: Como um Rio, o percurso do menino Cortez, que está também neste vídeo. Antes de tudo isso, veio esse documentarista chamado Wagner Bezerra, que mora hoje no Rio de Janeiro, não é? E veio também querendo falar comigo, gostaria de fazer um documentário sobre a minha trajetória. Enfim, acertamos isso no ano 2005, 2008. Foi lá no sertão também, onde eu nasci, até o dia de hoje. Esse documentário, que tem como título O Semeador de Livros, passou na TV Cultura em 2010, quando foi lançado tudo isso, 2010. E a partir daí, desse livro, de tudo isso, eu comecei a ser, digamos assim, convidado para fazer, digamos, não diria palestras, mas para fazer rodas de conversas com crianças, dizendo como foi a minha vida de menino sertanejo que se tornou editor. Como fugir. Então eu fiz em 2010 até 2017, por aí 16, muitas
palestras pelo Brasil, tanto para crianças como para adultos. EJA, pessoal da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Como é que pode você sair de lá, do cabo da enxada, e se tornar editor? Como foi isso? E então, rapaz, esses materiais me proporcionaram, digamos, tudo isso de maravilhoso, de bom, de frutífero. É isso. Para terminar, Sr. Cortez, sonhar vale a pena? Vale. Eu sonho todo dia e pergunto meus netos de 5, 6 anos se eles também sonham. Aprenda a sonhar. Acordado, né? Está acordado, Sonhar acordado. É porque, quer dizer, às vezes tem uns sonhos interessantes, né? Mas enfim, é bom sonhar, ou acordado ou dormindo. Eu acho que é bom. Tá bom? Muito obrigado. Fiquei muito satisfeito e agradeço ao Publish News, ao Leonardo e toda a equipe que trabalha divulgando para o país e, quiçá, para fora do país. É esse trabalho que às vezes nós, anonimamente, como editores ou como livreiros, fazemos pelo Brasil. Fico muito agradecido.